Segunda coisa, essas tragédias mostram para nós, né, que nós precisamos prestar atenção, e a maior tragédia é a tragédia de Jesus Cristo, de alguém se pagar por uma coisa que não fez. Você acha que isso não é tragédia? Né? E eles deveriam ter interpretado corretamente e tomar decisões, eles não tomavam, eles diziam, amanhã nós fazemos. Fragilidades humanas. Segunda coisa, que é a tragédia de Cristo, da morte de Cristo, de pagar por uma coisa que não fez, da perspectiva humana, então, uma tragédia. Na verdade, ela nos chama não só para enxergarmos as fragilidades pessoais, mas enxergarmos também as responsabilidades pessoais. Quando essa situação aconteceu, e ele diz no verso 58, Jesus Cristo dizendo, julga isso. Quando fores com teu adversário ao magistrado, esforça-te para te livrares deste adversário no caminho, para que não suceda de você chegar até o juiz e saber o que o juiz vai fazer com você. Quer dizer, em última instância, você sabe que Deus está vindo? Então, toma uma atitude hoje, faz alguma coisa no dia de hoje, preste atenção no que os sinais estão dizendo, os sinais de eu andar sobre as águas, os sinais de eu multiplicar os pães e os peixes. Então preste atenção no que é que isso significa. O reino de Deus chegou, os últimos dias foram inaugurados, não existe outro tempo na história onde a história será diferente da forma como nós a conhecemos. É só essa história, dessa forma como nós a conhecemos nesse período, não tem outro. Os últimos dias foram inaugurados. A última etapa da história da salvação é a vinda de Jesus Cristo, da direita, os filhos de Deus, à esquerda, para o quinto, para o quarto, para o terço, para a rua dos infernos, e não tem mais outra possibilidade. E aí, eternamente, sem possibilidade de mudança. Então, a história como nós a conhecemos é desse jeito. Então, ele diz, antes de o juiz vir, e você precisar tomar as decisões de encarar o juiz, toma a decisão agora. Preste atenção, porque as responsabilidades são individuais. Aí os caras não gostaram. Porque sempre falar de céu e inferno, as pessoas não gostam. E aí alguém já disse que se tivesse mais gente falando de céu e inferno nos púlpitos, teriam menos pessoas no inferno na realidade. Nós precisamos falar disso. Não tem jeito. Jesus veio para quê? Porque tem um problema estabelecido na vida de cada um de nós. O que é que os caras fizeram? Eles usaram o argumento como mais ou menos eu e você usamos. Jesus diz, olha, se vocês estão interpretando corretamente a minha vinda, existe um problema que vocês precisam tomar a decisão. Ah, se você é tão justo assim, como é que fica Pilatos naquilo que ele fez? Se você é tão justo assim, como é que ficam os responsáveis pela morte nos 18 da Torre de Siloé? Eram os engenheiros? Não sei, né? Se eles estão culpando os engenheiros, né? Que eles são estudantes de engenharia, não dá para saber, né? Se eram, quem foram as pessoas, os pedreiros lá, que não colocaram cimento adequado? Quem eram as pessoas? Então, já que você é tão justo assim, que com essas tragédias você vai julgar quem? E aí, nós, o que nós fazemos de plantão? Nós dizemos, alguém tem que pagar na história. E aí nós imediatamente observamos nessas tragédias que ou os donos da boate têm que pagar, ou os bombeiros têm que pagar, ou a prefeitura tem que pagar, porque alguém é responsável. É verdade que alguém é responsável, mas o ponto que Jesus Cristo está tentando demonstrar é que não somente estas pessoas são responsáveis, mas nós também somos responsáveis pela nossa própria vida. E as tragédias coletivas, existem pessoas que responderão pelas tragédias coletivas, que são responsáveis quando essas tragédias acontecem. Mas nós não podemos esquecer que nós somos responsáveis pela nossa vida e que, portanto, nós precisamos, diante de Deus, responder adequadamente pelo nosso próprio coração. Então Jesus Cristo diz, olha, eles eram tão pecadores quanto nós. Eles deveriam se arrepender, mas nós também deveríamos nos arrepender. O que Jesus Cristo está trazendo é para a responsabilidade individual, demonstrando que cada um de nós precisa responder pela sua própria vida. Não só não deixando de adiar suas decisões, mas prestando atenção nos dias de hoje, mas não só isso, da fragilidade humana, mas prestando atenção para a sua própria realidade. Então, quando eles morreram, eu perguntei para mim, e se fosse eu, diante de Deus, qual é o meu papel diante dele para responder sobre a minha própria vida? Você já parou para pensar sobre o seu próprio coração? A gente gosta de falar dos políticos, a gente gosta de falar, né, das pessoas aqui em Cuiabá que estão regendo Cuiabá, Várzea Grande, que têm as suas dificuldades morais implicadas nas suas decisões políticas, e nós nos esquecemos que eles responderão pelas decisões erradas políticas que eles fizerem, mas nós também responderemos pelas decisões erradas individuais que nós fizermos. Porque tanto eles quanto nós precisamos, diante de Deus, respondermos pela nossa própria vida. E aí a grande pergunta que fica é, aonde é que está o nosso coração diante de Deus?
Então por quê? Porque o pecado, quando ele se estabelece, ele não só se estabelece na classe política, ele se estabelece em qualquer tipo de classe. Sejamos médicos, advogados, engenheiros, estudantes universitários, funcionários públicos, professores, agente de segurança, desempregado, sem profissão, crianças, idosos, todos vão precisar chegar diante de Deus e responder pela sua própria vida. Então, se Deus chamasse você hoje, qual seria a resposta que você daria? Não pela vida da igreja presbiteriana de Várzea Grande, não pela política de Várzea Grande, não pelos médicos, sindicatos e qualquer outro tipo de classe, mas pela sua história. O que é que você tem a dizer sobre o seu coração? E o que é que eu tenho a dizer sobre o meu coração? Eu tenho que pensar na minha fragilidade e eu tenho que pensar que um dia eu vou chegar diante de Deus e comparecer diante do tribunal de Jesus Cristo para dar conta de todo bem ou mal que eu e você fizemos por intermédio do corpo. Então, responsabilidades individuais é o que essas tragédias falam à vida de cada um de nós, além das fragilidades humanas. E eu termino dizendo que se as fragilidades pessoais ou humanas é alguma coisa que essas tragédias mostram para nós que nós somos, se as responsabilidades pessoais e não somente coletivas é alguma coisa que Jesus Cristo está nos demonstrando nas tragédias à nossa volta, eu também preciso entender que os meus compromissos pessoais agora são colocados diante de Deus. Dá uma olhada na parábola, quando ele diz, pelo que disse ao viticultor no verso 7, há 3 anos venho procurar fruto nessa figueira e não acho. Pode cortá-la, porque ela ainda está ocupando inutilmente a terra. Verso 8, ele porém respondeu, Senhor, deixa ainda este ano de 2013, até que eu escave ao redor dela e lhe ponha estrume. O que é que eu quero dizer com compromissos pessoais? Talvez você vá dizer que é a mesma coisa de responsabilidades pessoais. E eu quero dizer que não. Eu não estou querendo dar a mesma ênfase, porque o que eu estou querendo enfatizar é que se Jesus Cristo deixou ainda algum tempo a vida de cada um de nós para respondermos pela nossa própria vida, durante esse tempo Ele vai trabalhar no nosso próprio coração. Ele diz que Ele vai escavar ao redor da árvore, Ele diz que Ele vai colocar estrume, Ele diz que Ele vai propiciar toda a oportunidade ambiental para que nós possamos dar fruto na nossa vida. Agora, eu nunca vi, que eu me lembro, você deve ter árvore, você deve ter algum tipo de planta, e quando você vê que ela está num vaso muito pequeno, você vai começar a trabalhar. E aí você começa a escavar, você começa a mexer, e de repente você olha para um lado, quando você volta, a árvore saiu andando e correndo. Por quê? Porque ela não gostou que ninguém começasse a cavar do ladinho, né? Ela não gostou da terra que estava sendo colocada do lado, ela não gostou do estrume que estava sendo colocado, ela não gostou que tirasse ela do lugar dela. E aí eu fiz aí alguns exercícios, por exemplo, para a classe de jovens da nossa igreja, que no final do ano passado deveria aprender a sentar num lugar diferente do que nós estamos habituados a sentar. E eu compartilhei com vocês como é difícil nós fazermos isso, porque nós alugamos, quando não imaginamos que compramos determinados bancos na igreja e dizemos, este é o meu lugar, daqui eu não saio, porque faz 35 anos que eu venho na igreja e eu sento aqui. Aliás, algumas pessoas vêm aqui dizer, você está sentado no meu lugar, dá licença, você pode sentar no lugar, porque esse aqui é o meu lugar. Porque nós não gostamos de que as pessoas mexam no nosso status. Nós não gostamos que as pessoas nos tirem do nosso lugar. Nós não gostamos que as pessoas escavem ao nosso redor. Nós nem sequer gostamos que as pessoas coloquem algum tipo de adubo que nós não estamos acostumados a utilizar. Mas o próprio Deus está dizendo, eu vou escavar, se não tiver fruto suficiente eu vou trabalhar, eu vou tirar você do seu lugar e eu vou colocar um adubo melhor para que na sua vida você tenha todas as condições possíveis para dar fruto diante de Deus e diante dos homens. O que significa dizer que se esse fruto não vier, a responsabilidade é exclusivamente nossa, porque nós estamos tentando fazer alguma coisa desligado de Jesus Cristo quando Ele diz, eu sou a videira e vós os ramos e vocês não podem fazer nada sem mim. O que significa que se não existe vida na nossa vida, é porque nós estamos tentando levar a nossa vida desligado da pessoa de Jesus.